lá então, a gente vai meditar um instante na palavra do Senhor, e o texto que a gente vai ler hoje é a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 é o nosso texto, e nós vamos ler especificamente os versículos 12 e 13. Eu ando lendo muito essa carta, né? Comecei por causa de um assunto, e aí eu terminei do assunto, né? Esgotei, pelo menos para mim, naquele momento, mas continuei estudando outros temas, e cheguei aqui no capítulo 10 de 1 aos Coríntios, e aonde o Paulo, falando aos Coríntios, ele vai falar algumas coisas muito importantes a respeito da tentação. Hoje em dia está uma coisa meio, não sei, é difícil falar de tentação hoje em dia. As pessoas, eu acho que elas mudaram um pouco o conceito de tentação. Elas não veem a tentação como algo maligno. Essa ideia de tentação como algo maligno foi uma coisa que meio que passou, não sei, a nossa geração, ela pensa hoje de um modo diferente. A tentação hoje, ela é muito mais vista como uma espécie de uma inclinação normal e natural. Você não é tentado, no sentido de tentado por entidades espirituais, para um tipo de mal espiritual. O mal, hoje em dia, ele é muito identificado com uma falha de comportamento. Aliás, hoje em dia, não se procura transformar muito mais do que o comportamento. A gente até pode dizer que o problema da pessoa é, via de regra, o seu comportamento. Ninguém nem está muito preocupado em uma transformação, né? Existem ramos, certamente, da psicologia, que ainda tentam fazer alguma coisa interiormente, como se fosse para transformar um eu interior. Mas, de modo geral, a ciência da psicologia ela é muito mais concentrada no comportamento e na transformação do comportamento, porque a ideia que se acredita hoje em dia é de que o problema das pessoas é um problema de comportamento. Então, se o sujeito é um mentiroso, ele tem um comportamento mentiroso. A gente nem deveria dizer que ele é um mentiroso, no sentido de, né? Porque falar ele é um mentiroso, isso classificaria ele numa espécie de categoria humana. E hoje em dia as pessoas têm um pouco de medo de classificar os outros em categorias humanas, né? É meio que uma coisa de preconceito. Quer dizer que existe uma categoria de ser humano que a gente chama de mentiroso, e ele se enquadra nessa categoria, ele pode processar você, né, por ter tido esse tipo de pensamento, muito embora ele, de fato, não fale uma só palavra verdadeira, né, ele só minta. Mas, de qualquer maneira, o problema que se coloca hoje é que todo o problema do ser humano é comportamento. A Bíblia, ela nos mostra que o problema do ser humano vai além do comportamento. De fato, o comportamento pode ser um comportamento irregular, pode ser vicioso, pode ser até ruim, de fato, pode ser até digno de cadeia, mas a Bíblia vai um pouco além disso e nos mostra que existem outros elementos. E é o que ela chama, então, de pecado. O pecado, que é uma palavra que está desaparecendo, né, do vocabulário moderno, hoje em dia pouco se ouve falar dessa palavra, mas é um nome que a Bíblia usa para falar do mau comportamento. A Bíblia não é contra a ideia de que o comportamento é uma coisa ruim, mas ela mostra que tem outras coisas envolvidas no comportamento. Você mexe com o comportamento, e a partir do comportamento, você vai mexer com forças espirituais. E o comportamento ele é a porta de entrada para outras coisas, outros elementos. Alguns deles são elementos comportamentais, é bem verdade. Alguns são elementos sociais, alguns são relacionais, alguns são psicológicos. Sim, tudo isso é verdade. Mas alguns elementos também são espirituais. E mesmo que a gente não esteja falando aqui do demônio, isso de fato também acontece, muito do nosso comportamento atrai a influência de demônios sobre nossa vida, mas mesmo que nós não tenhamos chegado nesse nível, no mínimo, espiritualmente falando, um comportamento errado nos afasta de Deus. Então acontece uma coisa pior do que um comportamento errado. Não é só uma questão de que é feio. É feio. Não faz isso porque é feio. De fato é feio, mas tem uma coisa pior do que ser feio. Feio não é a pessoa fazer aquilo. Feio é o que vai acontecer depois que ela fizer isso. Ela vai se afastar de Deus. Então acontece uma coisa além do comportamento. Uma distância de fato, uma distância espiritual de Deus. E aí com a distância espiritual de Deus, outras coisas vão começar a acontecer na tua vida, coisas que estão inclusive além do comportamento.
E aí você vai perceber que a tua vida vai sair do controle e que você já não tem mais esperança, você não tem mais paz interior e outras coisas que poderiam ser apenas questões de comportamento, mas que agora são questões espirituais. Então eu queria pensar um pouquinho com vocês hoje sobre essa questão daquilo que nos afasta de Deus. A tentação. A tentação não é apenas uma tentação para o pecado, de fato é. Mas é pior. A tentação é uma coisa que nos afasta de Deus. Nós somos tentados a nos afastar de Deus. Por quê? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é de que a gente não é bom. A gente não quer Deus. Na verdade, ninguém quer Deus. A gente está estudando na escola dominical a doutrina da revelação e está aprendendo que Deus precisa se revelar a nós, porque nós não poderíamos por nós mesmos conhecê-lo. Agora, é mais do que isso. Nós também precisamos que Deus venha a nós, nos ajude, nos perdoe, trabalhe conosco, porque nós não temos uma inclinação natural para Deus. O pecado que habita em nós, ele naturalmente nos afasta de Deus. Não existe um ser humano que de repente tem um lampejo, né? Tenha de repente, acorde um dia e fala, sabe de uma coisa? Eu preciso de Deus. Isso não acontece, porque o pecado impede que isso aconteça. A Bíblia diz que sem Deus e sem Cristo em nossas vidas, nós estamos mortos. Levanta-te dentre os mortos, nós lemos esse texto para os jovens ontem, né, falando à noite para eles, aquele texto onde Paulo diz aos Efésios, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Quando vamos a Cristo, é como se nós nos levantássemos dos mortos. E por que a Bíblia usa a palavra morto para aquele que está sem Deus? É porque a pessoa não tem condição de reação. Primeiro, ele não ouve Deus, porque o morto não ouve, pelo menos eu acho que não, né? O morto não ouve. Mas mesmo que o morto ouvisse, mesmo que ele ouvisse, ele não teria condição de reagir, porque ele está morto. Pode ser que um dia, morto, eu próprio, no caixão, embora a ideia seja um pouco, né, funesta demais, mas pode ser que eu no caixão descubra que na verdade a gente está ouvindo tudo. Olha que engraçado, eu fiz tanto funeral e agora estou descobrindo que a gente ouve tudo. Mesmo que fosse verdade, é claro que isso não é verdade, porque não existe atividade cerebral, né, para responder pelo ouvir. Mas mesmo que fosse verdade, ainda assim não haveria condições de reagir. O fato é que a ideia de estarmos mortos em pecados significa que nós não temos condições de nenhum tipo de reação relativa ao chamado de Deus sobre nossas vidas. Não existe reação, não há como. Então Deus precisa tomar a iniciativa e Ele precisa vir a nós. Nós temos uma inclinação para nos afastarmos de Deus. Se não for a presença dEle em nossas vidas e se não for o Espírito Santo em nós, nós vamos nos afastar. Eu já teria me afastado há muito tempo. Aliás, eu sempre me surpreendo como é que eu aguentei tanto tempo, né? Eu estou na igreja já há várias dezenas de anos, surpreendido e completamente embasbacado pelo fato de que eu ainda estou aqui. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui ainda? Não é? Não me afastei ainda. E não atribuo isso, eu não acho que é porque eu sou bom. Não existe bondade no meu coração. O meu coração é ruim. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse, eu sou miserável. Nós somos miseráveis, de fato. Não há bem em nós. Em mim, disse ele aos Romanos, capítulo 7, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então, se você tem um desejo de buscar Deus, se você tem um lampejo, se você tem um insight em algum momento, isso é Deus que está trabalhando na tua vida. Vale a pena investir nesse momento, né? Já viu uma pessoa que, eu estou orando por tal pessoa, um dia ela chega para você e fala assim, eu queria ir na igreja. Pega ele e traz na igreja rápido, porque Deus está trabalhando. Não é que ele de repente ficou bonzinho. Eu acho que alguma coisa boa surgiu dentro. Não, nada de bom, não tem nada de bom. Na verdade, é o Espírito Santo que está trabalhando e está fazendo a obra, está fomentando ali dentro, está fermentando até. E alguma coisa de Deus está surgindo nessa vida, você pode investir nisso, é uma hora de Deus. Porque nós, naturalmente, por nossa inclinação natural, nós jamais buscaríamos a Deus. Existe uma tendência em nós para nos afastarmos. E esse é o problema da tentação. A tentação, ela é a inclinação que temos para nos afastarmos de Deus. E eu queria pensar um pouco sobre isso. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, e olha o que Paulo diz nesse texto. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia.
Não vos sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Aqui nós temos um texto maravilhoso, onde Paulo nos ensina muitas coisas importantes sobre a tentação. Essa inclinação que temos para nos afastar de Deus. Eu tenho um certo medo dessa inclinação. Ela me apavora um pouco, porque eu fico pensando, se eu tenho uma inclinação para me afastar de Deus, para fazer coisas que desagradam a Deus, então eu preciso tomar cuidado com isso. Eu não posso confiar em mim mesmo. Ontem, falando com os jovens, nós falávamos exatamente sobre a zona de conforto. A gente fez uma pergunta lá no culto deles, por que a gente dorme? Porque o tema do acampamento é o despertamento, né? Tempo de despertar. Por que você dorme? Sabe por que você dorme? Porque está confortável. É por isso que você dorme. Eu brinquei com eles, né? Eles fizeram um louvor. Por que ninguém dorme no louvor? Porque no louvor é desconfortável. O louvor você está em pé, você está batendo palma, você está chacoalhando. Você não dorme, porque é desconfortável para o corpo. Agora, sentou no banco, aliás, dito e feito, né? Depois de um dia inteiro correndo para lá, e brincando na piscina e jogando bola, sentou na cadeira, é bem difícil manter essa turma acordada, não é? E aconteceu de fato, eles estavam dormentes, tal. Por quê? Porque fica minimamente confortável. Se tivesse deitado na cama, aí então pode esquecer, não é? Eu não ia conseguir falar com ninguém. A gente dorme porque está confortável. E aí eu tentei mostrar para eles, você dorme espiritualmente porque você fica confortável. Sabe o que deixa a gente confortável? É o mundo. A gente está inclinado para o mundo. A gente tem uma tendência para o mundo, um desejo para o mundo. A gente tem uma gana, por assim dizer, não é? A gente tem uma fissura pelo mundo e quando abraça o mundo é como se de repente viesse a paz. Como aquela pessoa dependente químico, que fica sofrendo com aquela vontade de usar o elemento químico, usar uma droga, usar uma bebida, e aquilo ela fica sofrendo, e quando ela prova a bebida, usa uma droga, de repente ela é revestida por uma paz. É o que todo mundo testemunha. De repente vem uma paz. É porque você é como se tivesse encontrado um equilíbrio. E aí nós falávamos para os jovens, cuidado com o equilíbrio. Cuidado quando chega no estado em que você não chora mais, você não sente mais, aí você vai dormir espiritualmente. E cuidado, porque um dia vai acordar. Nós somos muito enfáticos nesse ponto. Você faz pacto com o diabo e ele é muito legal e ele não tem conflito interior nenhum. Mas um dia ele vai bater na tua porta e a conta chega. Cedo ou tarde você vai ter que pagar por esse pacto. E é melhor, né? Nem sempre é bom a gente evitar esse conflito. Irmãos, é o conflito da tendência que temos para nos afastarmos de Deus. E Paulo nos fala sobre essa tendência de algumas formas aqui no texto que nós acabamos de ler. Primeira coisa que Paulo nos ensina é de que nós somos tentados a nos afastarmos de Deus, e ele vai mostrar que para que isso, né, para que a gente possa vencer isso, primeiro nós precisamos ter uma atenção sobre nós mesmos. A gente precisa estar atento. Aqui no capítulo 10, versículo 12, Paulo começou dizendo, por isso, aquele que pensa estar em pé, veja, e eu queria destacar aqui o veja que não caia. Engraçado Paulo dizer, veja que não caia. Por que veja? Ele está dizendo, olha, sabe aquele, quando você fala, olha, eu vou dizer uma coisa para você, olha, quando você fala olha, é que é para a pessoa, opa, o que eu vou falar é muito sério. Gente, veja, sabe por que o veja? O veja significa, tenha uma atenção sobre si mesmo. Tome cuidado consigo. Não distraia de si mesmo. Você não mantém atenção naquilo que é importante? Eu acho que em toda a minha vida, eu me lembro, eu já contei essa experiência aqui porque ela foi importante, não é? Eu me lembro muito vagamente, se é que isso é verdade, eu tenho a impressão que a minha mente me falha, de uma pessoa que tenha deixado um nenê cair do colo. Vocês conhecem alguém que deixou um nenê cair do colo? Alguém conhece? Levanta a mão. Alguém? Alguém que deixou o nenê cair? Não? Gente, a gente segura nenê, eu vejo gente segurar nenê há 30 anos, né? 30 anos, desculpa, há 60 anos, eu vejo gente segurar nenê. E engraçado que a gente não vê ninguém derrubar nenê. Mas como é que é isso? Não é estranho? Segura nenê todo o tempo, todo dia.
Todo momento tem alguém segurando. Por que é tão raro que isso aconteça? Porque isso não pode acontecer. É por isso que não acontece. Uma coisa que não pode acontecer, não acontece. Gente, isso é inviável, é impensável. E aquilo que é impensável, não acontece. Bem, pode ser que alguém derrube, não vou dizer que nunca ninguém derrubou, claro, alguém derrubou, né? E eventualmente você vai ouvir uma história do tio, da avó, do cunhado, do primo, que de fato, na década de 60, alguém me contou que me parece que surgiu um comentário de que alguém derrubou mesmo o nenê. Mas é muito difícil isso acontecer, porque não pode acontecer. Existe uma atenção neste momento. É como se fosse algo interior das pessoas. Isso não pode acontecer, então quando eu tiver um neném no colo, eu preciso ter muita atenção. Eu devia encarar a minha caminhada com Deus assim. É algo que merece muita atenção. Eu não posso distrair. Eu carreguei filhos durante anos no colo e nunca derrubei nenhum. Nunca. Você também carregou filho no colo tanto tempo e nunca derrubou. Pois é. A gente pode dar atenção ao que importa. A gente precisa olhar para a gente mesmo. Veja, sabe por que a gente é vencido pela tentação? Porque a gente perde a atenção sobre a gente mesmo. A gente se distrai. E quando distrai, aí a gente cai. É uma distração. A tentação, de fato, nos pega exatamente na distração. Alguém fala, mas como é que eu vou segurar essa onda de, né? Eu vou viver 80 anos de atenção, 80 anos de atenção não é brincadeira, né? Eu segurei meus filhos durante alguns anos somente, mas segurar durante 80 anos é muito difícil de uma hora, né? Então, qual é o segredo? O segredo é manter disciplinas espirituais. Esse é o segredo. Mantenha as disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais? A leitura da palavra e a oração é a primeira de todas. Faça isso todos os dias. Coloque aquilo como realmente algo importante na tua vida e não se distraia disso. Então, aquele momento, o seu momento a sós com Deus, ele é fundamental. Porque se você se distrair disso, você vai acabar se distraindo de si mesmo. E aí a tentação te pega. As disciplinas espirituais. Venha na igreja, né? Tem gente, não vem no culto, fica em casa assistindo filme. Gente, pode ficar em casa, mas é uma distração desnecessária. Então, se você tem culto na igreja, venha na igreja, venha orar com os irmãos, venha participar do café da manhã, né? Vamos estar junto com o pessoal. Participa de um projeto na igreja, mantenha ativo, você tem que manter a mente ativa. Uma das coisas que acontece quando a gente cai na tentação é exatamente que a gente perdeu esse controle sobre a gente mesmo. A gente foi se distraindo dessas disciplinas básicas e isso acabou levando a gente a relaxar com relação a gente mesmo. O resultado é a queda. A gente fica insensível e a gente acaba caindo. A gente precisa ter atenção sobre si mesmo, é o que Paulo diz. Segunda coisa que Paulo diz sobre a tentação é a natureza da tentação. Primeiro a gente tem que estar atento. Depois a gente tem que compreender qual é a natureza da tentação. Paulo disse no versículo 13 as seguintes palavras. Ele disse, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Eu achei bacana Paulo falar isso. Você está sendo tentado a fazer o quê? Se você pudesse, qual é a tentação? Eu estou passando por um momento de tentação. Tentação para quê? Qual é o nível da tentação? Paulo diz, nenhuma tentação que a gente passa, ela é de um outro nível, uma outra coisa que não seja a tentação da própria natureza humana. É algo da humanidade. Deus não está tentando a gente com a tentação de um anjo. Eu imagino que o anjo deve enfrentar uma tentação tremenda, não? Penso eu, porque ele é um anjo. Né? Ele tem uma vida extraordinária, ele tem recursos extraordinários, e por isso eu imagino que a tentação de um anjo seja uma tentação extraordinária. Satanás foi tentado para ser igual a Deus. Eu nunca tentei ser igual, isso nunca foi uma tentação para mim. Né? Acho que ninguém está tentado, eu quero assumir o lugar. Esse é o tipo de coisa que a gente não enfrenta, nós não passamos por isso. Sabe por quê? Porque isso não é uma tentação humana. O anjo enfrenta tentações de anjo, mas nós enfrentamos tentações humanas. Somos tentados nas coisas da humanidade. Então são coisas nossas mesmos, são coisas simples. Bem, podem ser muito grandes para nós, mas estão no nosso nível. Não está além do nosso nível. Os meninos, quando jogam o videogame, não é? Eles jogam os videogames, eles são em níveis. E você não vai se atrever, né, um jogador de videogame sábio, ele não vai se atrever a jogar num nível superior ao dele mesmo, senão ele vai perder. Tem um momento certo de jogar no nível. Irmãos, nós jogamos no nível humano.
Deus não está provando a gente, não está testando a gente em nada que não seja da humanidade. Você está sendo tentado a quê? Aos desejos próprios da humanidade. Então é uma coisa humana. Nada é sobre. A gente pode até achar que é sobre-humano. Ah, mas aquilo é incrível. Pode parecer muito, mas é humano. Paulo diz: você não recebeu uma tentação que não fosse humana. Portanto, a tentação, ela está no nosso próprio nível de luta. Nosso próprio nível de luta. Qual é a melhor forma de vencer a tentação, então? A melhor forma de vencer a tentação, então, é manter a humanidade sob domínio. O que é humanidade sob domínio? Então, vamos ver qual é o nível da humanidade. O que um ser humano faz? Um ser humano, ele se alimenta? Então, vamos manter isso sob domínio. A tentação, eu tenho medo de passar fome. E é por isso que eu roubo. Então, vamos tomar cuidado para que você não passe fome, né? Vai estudar, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro para você ter uma vida que você possa comprar o seu alimento. Já que é humano, então vamos manter a humanidade sob controle. Ah, o meu problema é sexo. Então, vamos lá, case-se com uma pessoa e você vai poder exercer a sua sexualidade dentro do ambiente correto. Irmãos, é humano, são coisas da humanidade. Deus nos deu a humanidade e a gente precisa entender que existe uma luta certa dentro do nível humano e a gente pode ter uma vida correta dentro do nível humano. E não está nada além disso. Deus, então, nos deu condições de vencer a tentação que é meramente humana. Precisamos manter a humanidade sob controle. O que é da humanidade? Há muitos desejos dentro de nós. Há muitas inclinações dentro de nós. Mas tudo faz parte da humanidade. Está tudo na humanidade. Não é nada além disso. Não é nada que esteja além da própria humanidade. Deus nos deu, né, esse mesmo nível. Então a gente tem que lembrar que não é uma coisa impossível. Não é um outro nível, né, um outro nível de tentação, de luta. É o nível da própria humanidade. Você pode vencer. Você pode vencer. Isso não sou eu que estou falando. É a própria Bíblia que diz, né? Paulo diz, é um nível humano, mas há mais do que isso. Até a própria ciência diz isso, de que você tem condições, você tem mecanismos dentro de você que ajudam você a estruturar a sua vida para vencer esse tipo de coisa. Então, de fato, não há em nós nenhuma tentação que não seja humana. Nada que me afaste de Deus é algo que eu não poderia, com a ajuda de Deus, vencer, porque está no meu nível. Está no meu nível. Satanás pode me tentar, mas ele nunca vai me tentar no nível dele, ele só pode me tentar no meu nível. Ele não vai me tentar como se tenta um anjo, ele vai me tentar como se tenta um ser humano. E ser humano é o que eu sou, de fato. Então, Paulo diz, a tentação de vocês é humana, não está além disso. Vocês podem, sim, com a ajuda de Deus, vocês podem vencê-la. Então, nós temos aqui duas garantias de que podemos vencer. Primeiro, se a gente for atento para com a gente mesmo. E, em segundo lugar, se a gente entender que a tentação ela é humana. Não é nada além da humanidade. Mas há uma terceira coisa que pode nos ajudar a vencer a tentação, e talvez aqui seja a mais importante de todas. É a fidelidade de Deus. Deus é fiel, e Paulo diz isso no versículo 13. Não vos sobreveio, ele disse, a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E eu acho bacana Paulo dizer que Deus é fiel. Se a queda é um pecado, é porque Deus sabe que a gente poderia ter vencido, né, o pecado. Ele sabe que você poderia ter vencido. É por isso que é pecado. Não teria sido pecado se fosse algo além da sua força. Tá certo? Então é pecado. Mas como é que eu vou vencer? Eu vou vencer porque Deus é fiel. O que será que significa Deus ser fiel? Deus é fiel no sentido de que Deus ele tem uma medida correta em todas as coisas. Deus é uma espécie de suprema medida, né? E na hora de fazer as coisas, Ele coloca tudo na medida certa, inclusive as dificuldades que nós vamos enfrentar em nossas vidas. Elas vêm na medida certa, elas não estão fora da medida. A gente pode até pensar que sim, mas elas estão dentro de uma medida de Deus. A palavra fiel é uma palavra que tem a ver de fato com a medida. Deus ele tem a medida certa para a nossa vida. E
na sua infinita e soberana medida, Ele não há de nos deixar ser tentados além daquilo que nós podemos suportar. No que diz respeito, então, à nossa tentação, Deus vai atuar de duas maneiras para manter o equilíbrio. Para manter o equilíbrio. Primeira delas, Deus ele vai criar uma espécie de uma contrapartida. Qual que é a história da contrapartida? Paulo disse aqui no versículo 13, ele fala: fiel é Deus que não permitirá que vocês sejam tentados além daquilo que vocês possam suportar. O que Paulo quer dizer com isso? Ou seja, Deus não vai deixar você ser tentado além da sua força. Deus ele vai manter o equilíbrio de força. A tentação ela tem uma força, ela tem uma ação sobre nós. Mas Deus não deixa a força da tentação ser maior do que a minha força, né? A minha força pessoal, com a ajuda do Espírito Santo. Então existe um equilíbrio de força, não está além daquilo que eu posso suportar. No caso aqui, Deus ele vai então manter o equilíbrio. A tentação não é maior. A gente, eu caí porque foi mais do que eu podia suportar. Irmãos, ninguém é tentado além daquilo que pode suportar, ninguém. Porque Deus é fiel para não deixar isso acontecer. Se você foi tentado além daquilo que você podia suportar, então significa que não foi pecado, né? Você não pode ser condenado por algo que você não tinha condições de evitar. Você não tinha forças para isso. Ninguém pode ser acusado de fracassar em algo que não tinha condições de fazer. Se Deus ele chama de pecado e castiga como pecado, é porque ele acha que tinha condição de ser vencido, sim. Então Deus mantém o equilíbrio. Aqui está o equilíbrio. Para que a força da tentação não seja maior do que a força do Espírito Santo em nós, em nossa própria vida e dentro de nossa própria humanidade. Ele mantém, então, o princípio do equilíbrio entre a força humana e a força do mal. É muito importante que Deus faça isso, porque o mal é mais forte do que a gente. O diabo é muitíssimo mais forte do que a gente. Os demônios são muitíssimos mais fortes do que nós. Então, a luta entre nós e os demônios seria uma luta desigual. É uma luta desigual. Então, para que isso não aconteça, Deus ele mantém o equilíbrio. Ele diz para o demônio, sim, você vai tentá-lo, mas você só vai até este ponto. Você não pode passar desse ponto. Por quê? Porque é preciso manter o equilíbrio de força. Deus não permite que sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. E Deus faz uma segunda coisa. Deus cria um tipo de uma contrapartida. O que é a contrapartida? Paulo diz, juntamente com a tentação, ele provê o livramento. Qual que é a ideia? A ideia de que vem uma tentação, mas vem um outro caminho paralelo. Um jeito de eu me livrar. Não apenas a minha força equilibra com o mal, mas também, junto com a tentação, vem um caminho de livramento. Vem um jeito pelo qual eu poderia escapar. O caminho do escape, se a gente pode dizer assim. Deus proveu o livramento, ou seja, ele gera assim também uma espécie de fator de equilíbrio na tentação, o livramento. A palavra livramento aqui é muito bonita. Paulo diz, juntamente com a tentação, ele vos dará livramento. A palavra livramento é uma palavra grega que é a palavra ekbasis. A palavra ekbasis, ela significa caminho de saída, escape. É um escape, como se fosse uma porta de emergência. Tá certo? Um escape. E aí eu procurei essa palavra, mas que palavra estranha, não é? E procurei saber, e essa palavra ela tem um sentido um tanto amplo, que vem da palavra bases. Ekbasis vem de bases. A gente conhece a palavra bases. Bases significa base. Base. O que é base? Isso aqui é uma base, né? Eu estou em pé em cima de uma base. Todos nós estamos em pé. A base é uma espécie de lugar, uma plataforma, e é isso mesmo que significa, né? O bases. Bases é uma plataforma onde você fica em pé. Ekbasis, o ek significa alguma coisa que vem de um lugar, né? É uma base que vem de algum lugar. Uma espécie de um caminho, né? Digamos assim. Algo é uma base que vem, daí a ideia do caminho, e às vezes a palavra é usada mesmo para caminho. E olhando para essa palavra no Novo Testamento, eu encontrei uma palavra lá em Hebreus que diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus.
a fé dos quais imitais, atentando para a sua equibasis. Eu achei engraçado Paulo usar essa palavra, o escritor de Hebreus utilizar essa palavra. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua equibasis. Interessante, para a sua equibasis, quer dizer, uma rota de fuga. E aí eu fui comer, mas como essa palavra é traduzida nas nossas versões? A palavra lá em Hebreus, equibasis, é maneira de viver, o seu modo de vida. Atentando para o seu modo, quer dizer que equibasis pode ser traduzido também como um modo de vida. E eu achei bacana a ideia de traduzir equibasis como um modo de vida. Deus nos dará um equibasis, que pode ser até uma rota de escape, mas não é simplesmente uma rota de escape. Eu estou sendo que nem José, né? A mulher veio dali e José correu para lá. Tudo bem que ela pegou a roupa dele e ele saiu correndo nu, coitado. Mas, de qualquer maneira, tinha uma porta aberta e ele usou. Não é disso que o texto está falando. De que você tem uma porta aberta para uma espécie de uma corrida rápida. Não, é um modo de vida. A rota de fuga é a maneira de viver. E eu achei muito bacana que o escritor de Hebreus tivesse usado equibasis nesse sentido. Equibasis é o jeito de viver. O jeito de viver é uma espécie de fuga. Fuga. Você vive de um jeito que foge de outros comportamentos. Então, a primeira coisa, né, não é uma questão simplesmente de, naquele momento eu vou tomar aquela decisão. Não, é o jeito que eu vivo. Se você fez uma profissão de fé, de ser uma pessoa santificada na presença de Deus, de andar com Deus, então por que você vai frequentar certos lugares? Por que você vai ler certo tipo de literatura? Por que você vai ver certo tipo de filme? Por quê? Não tem sentido. A rota de fuga, ela é o jeito de viver. Eu acho que a ideia, quando Jesus Cristo fala, não deixeis, né, dizendo isso para Deus, não os deixeis entrar em tentação, a palavra ali bem correta, né? Não deixa eles entrarem em tentação, significa não deixe que eles entrem num estilo de vida que acaba tornando eles vulneráveis à tentação. Não é que Jesus fala, não deixa eles pecarem. Não. Não deixa eles entrar em tentação no sentido de que eles vão viver um estilo de vida que acaba tornando mais fácil o próprio pecado. Viver uma vida onde o pecado está muito perto. Por que eu vou viver uma vida onde o pecado está perto? Vive uma vida onde o pecado fica longe. Então eu vou construir a minha vida de tal maneira que eu não precise viver sendo tentado. Tem gente que vive sendo tentado porque vive perto demais do pecado. E por que vive perto do pecado? Se é pecado, então fica longe. Gente, eu não sei nada disso. Paulo, escrevendo em Romanos, né, 16, 19, que fala que a gente tem que ser inocente para o mal, né? Mas a gente tem que ser muito esperto para o bem, né? Como o mal, gente, eu não sei o que é isso, não sei do que se trata, nunca vi, não tenho essa ciência, porque aquilo não é para mim, não é o meu estilo de vida, não é a minha maneira de pensar. Quando Paulo fala que Deus nos provê um livramento, é muito mais do que uma rota de fuga, uma porta de escape, é todo um estilo de vida. Lá em Hebreus a palavra equibasis é exatamente isso, maneira de viver. Eu encontrei aqui a tradução da NVI que fala, lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus e observem o resultado da vida que tiveram. A palavra resultado é a palavra equibasis. Quer dizer, não é a rota de fuga daquele momento, mas é toda a vida deles, tudo que eles construíram, a maneira como viveram e o resultado dessa vida. Foram 60 anos de vida, isso é uma equibasis. Equibasis são os 60, 70, 80 anos de vida. Tem uma outra tradução que diz, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida. O fim da vida. Quer dizer, a equibasis não foi a rota de fuga no dia da tentação, mas foi a vida inteira, o jeito como eles construíram a vida deles, e façam igual. Como é que eles construíram a vida? Na oração? Na palavra, na santificação, na comunhão. Então é assim que vocês vão construir a vida de vocês. Equibasis, a rota de fuga é o meu estilo de viver, é o jeito como eu vivo. Irmãos, a gente tem que pensar nisso. A tentação, ela é grave para quem tem um estilo de vida que favorece a tentação. Fala a verdade se não é assim.
Você é mais tentado quando você vive esse estilo de vida. Sabe o que a gente devia fazer? A gente devia desencanar logo com esse mundo. Sabe de uma coisa? Isso não é para mim, eu quero outra coisa para a minha vida, eu tenho outro tipo de sentimento, eu vejo a vida de outra forma e eu quero seguir por este caminho. Eu quero o caminho correto. É o caminho mais confortável? Talvez não. É o caminho mais bonito? Talvez não seja. Talvez seja o caminho do sofrimento, da dor, da lágrima, mas esse é o caminho que agrada a Deus. Ontem falando para os jovens, né, eu não estava prometendo nada, né, nada muito colorido para eles, porque se vai ficar desconfortável com Deus, então vocês vão chorar. Mas eu contei para eles um segredinho sobre o choro e a lágrima. O choro e a lágrima. Lá em Apocalipse tem um texto onde João tem uma visão e Deus está sentado sobre o trono. E de repente ele vê embaixo do trono uma espécie de um incensário, aonde estão, ele diz, as orações dos santos. É como se Deus recolhesse nossas lágrimas, aqueles que sofreram e que choraram neste mundo. João vê, na visão de João, é como se Deus recolhesse a lágrima dessas pessoas. E essas lágrimas, de alguma forma, perfumam o céu. Eu achei bonita a ideia de que virou incensário, porque a ideia do incensário é que ele perfuma o ambiente. A nossa lágrima chorada na presença de Deus, ela perfuma o céu. Mas sabe, a gente tem que chorar pelo motivo certo. A tentação, ela tem um poder terrível de fazer a gente sofrer. E a gente sofre, a gente chora, porque a gente não satisfaz o ego. O ego fica pedindo. E aí vem o desconforto, vem o incômodo, vem a frustração, vem a crise de fé, mas você chora na presença de Deus. E Deus olha para você e diz, olha que bonito, aquele é meu filho. Eu acho que a ideia do incensário é como se Deus falasse para os seus anjos, né? Olha, vem cá, chama os anjos, né? Vem cá, olha que bonito. Está vendo? Ele podia ceder, mas olha ele está chorando. E essa é uma lágrima bonita. É melhor você chorar, porque você não satisfez o seu ego, do que chorar de arrependimento depois de ter caído na tentação. Então, a gente estar na presença de Deus é possível. Vencer na presença de Deus é possível, sim. E a gente pode vencer. Paulo nos dá essa esperança. Ele disse, irmãos, aquele que está de pé, olhe, não caia. E lembrem-se, não veio para vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá, primeiro, que vocês sejam tentados além daquilo que vocês podem suportar. Mas também, em segundo lugar, Ele vai dar um livramento, Ele vai dar um equibasis, uma rota de fuga. E agora você já sabe, a rota de fuga é o seu estilo de vida. A gente tem que mudar o estilo de vida. Não é meu estilo de vida. Algumas coisas não fazem parte do meu estilo de vida. Se vier com gracinha, vier com conversa, olha, querido, eu sinto muito, não é para mim isso. Não, eu tenho outra, eu penso de outro jeito. Não é assim que eu penso. E estou tentando viver um outro tipo de vida. Se a pessoa quer viver assim, quer andar por lá, quer fazer aquilo, amém, pode ir. Mas eu escolhi uma coisa diferente para mim. Esse é o livramento que Deus me deu, esse caminhar no dia a dia com o Senhor, com o Espírito Santo, e é o resultado disso, que é a nossa rota de fuga. Baixa a cabeça, eu quero orar contigo. Sabe por que a tentação é forte? A tentação é forte porque a gente não consertou ainda o estilo de vida. É por isso que ela é forte. A gente ainda está preso num estilo carnal. A gente está preso num pensamento carnal. A gente ainda tem uma esperança. Lá no fundo, lá no coração, pensa nisso. Será que o teu problema não é exatamente esse? Lá no fundo do teu coração você ainda tem uma esperança. Quem sabe um dia eu ainda consiga realizar essa fantasia? Agora talvez não é o momento, mas quem sabe um dia? E sabe que enquanto você guarda essa esperança, isso atrapalha a tua vida. Isso prejudica o teu coração. Isso afasta você de Deus. A gente devia chorar por perder essa esperança. E quando você diz para Deus, Deus, eu perdi a esperança de viver essa alegria, aí você chora. Mas pode deixar que Deus vai guardar essa lágrima.
A tentação só é forte para quem vive nela. Então, para que eu vou viver nela? Por que não construir um outro tipo de vida? Uma vida longe disso, uma vida perto de Deus, perto daqueles que são de Deus, perto da oração, da palavra, da comunhão, uma vida de testemunho com o Senhor, uma vida devotada ao Senhor, para o propósito dEle. Meu irmão, está longe do pecado quem está perto de Deus. Então para que você vai viver longe de Deus? A tentação só é forte para quem está longe de Deus. A tentação só é forte para quem vive esse tipo de vida. Hoje nós somos desafiados por Deus a buscar uma nova equibasis. E a equibasis é o estilo de vida, é a maneira de viver que Deus conserte. Senhor, olha para nós, olha para a minha vida, conserta a nossa maneira de viver, Senhor. Qual é o comportamento repetido que está errado? Qual é o vício que eu insisto na minha vida? Qual é, Senhor Deus, aquilo que me destrói, aquilo que me atrapalha, e eu mantenho, e eu seguro, e eu guardo, e eu ainda tenho esperança de que um dia vai dar certo? Não vai dar certo nunca, Senhor. Tira de nós a esperança de alegria que venha do mundo. Tira de nós, Senhor, a alegria que venha da carne, Senhor. Não podemos ter esperança nisso. Tira de nós, ó Pai, a esperança na alegria que Satanás pode nos dar. Ó Deus, misericórdia, quantos de nós, ó Pai, ainda temos alguma esperança de que Satanás pudesse nos dar pelo menos um momento de alegria neste mundo? Senhor, não deixa a gente pensar assim, é um engano. Até falar isso, ó Pai, verbalizar isso, até falar isso é meio escandaloso, Senhor, mas a gente pensa ainda de que de repente a gente pudesse ter pelo menos uma alegria com o diabo. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Como somos miseráveis se pensarmos assim. Senhor, desencanta-nos, desencana-nos, ó Senhor, realmente, de fato, que a gente acabe mesmo com esse pensamento. Entenda que a nossa vida é tua, a gente nasceu para o Senhor, e não tem que ter outra vida senão a vida do Senhor. Não tem que ter outro pensamento e outra esperança, senão a alegria do Senhor em nossas vidas. A gente coloca tudo em Deus, Ele é a fortaleza, o refúgio, Ele é tudo e não tem mais nada, acabou o resto. E que a gente pense assim mesmo, Senhor. Com certeza vai ficar muito mais fácil andar contigo, e vai ficar muito mais fácil vencer as tentações que este mundo coloca diante de nós. Eu peço a Ti, Senhor, cura os nossos corações. Cura nossas esperanças, cura, Senhor, o nosso modo de vida, cura nosso comportamento, Senhor. Vai tirando aquilo que não agrada ao Senhor, para que sejamos reflexo daquilo que o Senhor quer de nós, da Tua glória. Cura, Senhor, os nossos corações, cura a nossa equibase, Senhor Deus, a nossa maneira de viver, que seja realmente uma fuga do pecado. Não uma porta para aquele momento específico, mas a própria maneira de viver, fuga para o pecado. A gente entenda, ó Pai, todos os dias de nossa vida, nós já vivemos no caminho que já é em si mesmo uma fuga do pecado, porque nós não queremos fazer o que Te desagrada. Senhor, conserta esse raciocínio e ajuda-nos a andar assim, de tal maneira que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. É para a Tua glória que pedimos isso, e o fazemos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor.